Boa Olá, noite. Cássia! E aí, mestre Fábio? Que Ô, grande prazer. Cássia! E aí, Tudo querido, bem como é aí? que você está? Tudo ótimo. Tá verão Tudo aqui, bem. agora tá ótimo. Tá bem aí? Como é que tá aí Tudo do outro lado ótimo. do planeta? É, tudo ótimo, né? Vim parar pra cá, vim parar aqui. Poxa, legal. E aí, que horas são aí então? Aí já tá 5 Aqui horas são a 11 mais? da noite, você vai 11 da atrapalhar noite. amanhã cedo minhas reuniões, brincadeira. Não, tá ótimo, tá tranquilo. Eu imaginei mesmo que mais ou menos esse horário a gente pudesse conversar, diferença de 5 horas do Brasil, né? Mas é mais ou menos a hora que eu converso com a minha família, com meu namorado, com os amigos, enfim. Mas legal, vamos lá, vamos conversar um pouco. Acho que você colocou uma proposta muito boa, uma coisa que ninguém É, nunca me questionou por conta de só mais as pessoas mais próximas, né? Meus familiares, meus amigos, meu namorado que sabem o que está acontecendo. Mas é legal a gente dividir essa experiência, né? Ainda mais nesse momento crítico, né? Como que estão as coisas, enfim. Vamos conversar um poxa, pouco, com legal. certeza, Bom, fazendo essa conversa iniciando hoje. aí, então primeiro eu quero dar as boas-vindas a você aqui, agradecer, né, por ter aceito o convite, tá, da Imagina, é uma honra entrevista, para né? Na mim verdade conversar com é um você de bate-papo, novo. né? A gente chama de Nossa, entrevista, às vezes é meio pesado entrevista. É um não, de bate-papo, nós forma trabalhamos tantos alguma. anos juntos. Não, E com agradeço certeza. também o pessoal que está entrando aí, tem uma galera entrando, A alguns trabalharam com a Lu, gente, olha que né, legal. o A Silene, Miriam, o um amor. Leonardo, enfim, o pessoal está O entrando aí Léo. na live. Legal, Agradeço a saudade desse participação povo também. todo. Não pergunta coisa Legal. difícil que a gente pode não responder, né? Tem a opção de não querer. É, É a papo de primeira vez engenheiro que eu tem que estou perguntar. fazendo. Viu? Papo de engenheiro tem que perguntar. Vai ter que. Tem as tabelas de cálculo, tá aí fácil aí, que eu vou fazer umas perguntas aqui, que às vezes vai ter que lembrar as fórmulas. Eu sei, eu tô com a HP separada aqui do lado. Qualquer dúvida, também eu posso fingir, dar uma de louca e fingir que desligar. Tem Não, essa acho que não vai opção também. precisar. Esse é o plano D, né? Que tem o B e o C aqui na mão. Bom, eu chamei essa live, né, eu intitulei ela de A Jornada Master Black Belt, porque, né, a gente sabe aí a trajetória, trabalhamos tantos anos, mais de 10 anos juntos aí, em montadora, e treinando, né, muitas pessoas, acompanhando vários projetos, a gente sabe qual que é essa jornada do Black, né, jornada do Green, do Belt, né, no geral, né, seja Green, Black, Master, toda aquela trajetória de conhecimento e prática e resultados, né, que a gente viu na prática aí, resultados muito bons, tanto para a Opa! empresa quanto para os profissionais, né? Uhum. E tá aí você que é uma prova, né? Tá aí o Master Black Belt do outro lado do mundo. Queria que você falasse um pouquinho aí de você, onde você tá, qual que é a sua localidade Beleza. agora no planeta, que pontinho do planeta que Eu você tá estou na nesse momento. Holanda, eu tô na Holanda, não sei se todo mundo sabe disso aí, a maioria deve saber, meus amigos, mas vamos até conversar um pouco sobre essa história de Master Black Belt, ou de Black Belt, ou de Green Belt, né? Desmistificar um pouco essa coisa do nome, né, do belt, né? Que É. as pessoas, nossa, você é Master Black Belt, né? Mas existem várias metodologias, só para simplificar, não quero entrar muito no detalhe, mas para a gente entender um pouco as diferenças, né, entre as metodologias e cada metodologia chama mais ou menos a mesma coisa. Você tem o Green Belt, você tem o Black Belt e você tem o Master Black Belt. Então, para Uhum. cada metodologia existem os mesmos nomes, então as pessoas confundem, é normal. Então as pessoas me perguntam: você é Master Black Belt? Então você pode me ajudar aqui a fazer isso? Não, mas espera aí, eu sou Master Black Belt em Design for Six Sigma. Existem o DMAIC e existe o Lean Manufacturing, né? O Sim. Six Sigma, Lean Six Sigma, você pode explicar até melhor que eu. É óbvio que a gente consegue usar as ferramentas de qualidade em cada um, né? Eu dou um exemplo muito bom, às vezes, quando o pessoal me pergunta, por exemplo, assim, eu sou Black Belt em Jiu-Jitsu. Não eu, tá? Estou dando um exemplo. Eu posso ser Black Belt em Judô? Não. Não. Não, são formações diferentes, mas eu posso usar esses métodos que eu aprendi no jiu-jitsu para o judô? Com certeza, e é isso que a gente faz, essa sinergia entre as metodologias,
elas são possíveis. A gente pode utilizar as metodologias do Design for Six Sigma no DMAIC, no Lean Manufacturing, né? O que eu penso, assim, cada um é aplicado a algum tipo de coisa. Generalizando, o Design for Six Sigma é mais para projetos, que é o que a gente fez na GM. Nós implementamos o Design for Six Sigma, né, na parte de desenvolvimento, enfim. E aí eu posso aplicar alguma coisa, quando a gente aprendeu o DMAIC lá, que a gente foi Green Belt em DMAIC, né, a gente começou a utilizar essa metodologia, a gente pôde aplicar a maioria das ferramentas da nossa maneira. A gente não começou totalmente cru, mas a gente sabia alguma coisa. E o Lean Manufacturing também, né, o Lean, o Six Sigma, o Lean Manufacturing também a gente consegue aplicar. Então, tem que começar a entender o que é o BELT, né? O BELT é uma formação, é uma linha de formação, como se fosse num jiu-jitsu, num judô. Você vai pegando os seus belts, né? As suas faixas, mediante a sua experiência naquela área, enfim. E é assim que a gente faz com as metodologias. Mas é possível utilizar o que você aprendeu para outra metodologia, sem problema, né? E só para clarificar isso daí. É legal. E a sua trajetória profissional, assim, você, como começou da engenharia, você fez engenharia lá na FEI também e tal, entrou na GM. Você foi consultora antes, né? Eu comecei eu fiz colégio técnico, a Federal, que me ajudou muito eu era teenager, era adolescente, eu cresci de uma maneira muito rápida, eu tive que aprender coisas muito rápidas, tecnicamente falando. Depois eu fui para engenharia, persistir, né? A gente fala persistir no erro, continuamos na engenharia. Imagina, eu adoro engenharia, eu acho que eu não faria outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa, enfim. E aí eu entrei na consultoria, no estágio, continuei lá, fui efetivada, e entrei na GM como consultora. E aí, depois de 2 anos, o Iano, que era um gerente sênior na época, me puxou para a engenharia. Eu comecei como engenheira de produtos, né? DRE, Design Responsible Engineer, era responsável por alguns componentes de motores, e depois, como eu tinha um background histórico em qualidade, eu fui montar o sistema de qualidade, vai colocar a parte de qualidade na powertrain, né? Na área de motores e transmissões, que era a nossa área lá. E depois que tudo estava implementado, treinamentos, começamos a dar os treinamentos, alinhamos com o global, né? Com o time global. E aí veio o Design for Six Sigma, que foi uma metodologia que no começo a gente apanhou um pouco, né? Porque eram muitas ferramentas juntas e falava o que usar, o que usar, o que não usar. E não tinha muito crédito também, né? O pessoal não botava muita fé que aquilo podia dar resultado. E aí, era uma coisa... e aí, como sempre, né, tem que vir uma lei de cima para falar, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que aplicar, e aí a gente começou a ganhar força, e aí fazendo em conjunto com os Estados Unidos os treinamentos, e aí depois continuamos com os nossos, né, depois você vai aprendendo, vai fazendo projetos, mas é o que eu falei, no começo é normal você errar, você aplicar ferramentas inadequadas para aquilo, porque é mais confortável aplicar, né? Mas como coach, depois você começa a entender melhor. Então, independente do problema... Coach de projeto, né? Só explicando... Coach de projeto, desculpa. Coach de projeto. Do projeto. Um pouco. E depois, com certeza, a gente conseguiu... e você vai conseguindo, independente do problema, aplicando a metodologia corretamente, depois que você aprende isso, a coisa vai fluindo. Então, a pessoa chega com um big problem, ai, meu Deus, vou ficar louca, eu tenho que resolver isso. Ok. Usa a metodologia. Vamos lá. O que eu percebo assim, né? Sim, eu tenho vários alunos, tal, tô na indústria também, né? Nas aulas. Mas eu vejo assim, o pessoal faz muita confusão ainda, pelo menos a força, quando se fala do Six Sigma ou do Lean Six Sigma, o pessoal pensa sempre naquela metodologia, que lógico dá resultado, mas sempre naquela de reduzir, conhecer as causas de processo, controlar as variações e tal.
e pouca gente entende que isso pode ser aplicado no projeto. Foi o que a gente trabalhou ali mais de uma década, esse que você está comentando, a aplicação disso, o projeto já nascer certo da primeira vez, né? E aí o resultado passa a ser bem maior. Exatamente. Eu vejo assim, aqui pelo menos que eu percebo aqui no mercado brasileiro, o pessoal ainda desconhece, pelo menos boa parte ainda desconhece essa atuação, essa aplicação da metodologia Six Sigma na fase de projeto. Lá de fora eu vi que tem né, pelo menos a gente vê no mercado americano, na Europa eu não sei como que isso, se você sente assim que o pessoal dá mais valor, alguma coisa do tipo. Por conta é o seguinte, o Design for Six Sigma, do meu ponto de vista, ele é o que mais abrange a voz de cliente. Por quê? Porque quando você começa um projeto, às vezes você não tem o conceito, mas o seu cliente já está falando, eu gostaria de colocar... Você tem um cliente externo, você tem os clientes internos, que são às vezes mais rígidos, e tem o governo que é o cliente mais rígido de todos. Então, por exemplo, no nosso caso na GM, eu preciso vender o carro. Tem uma nova lei de emissões, a nova lei de emissões é um grande requirement, né, um requisito para você começar. Isso é uma voz de cliente, e se você não atender, você não vende o carro. Então, não importa se a manufatura estiver bela, se o meio do caminho estiver belo, se os fornecedores são ótimos, se você não atender o requisito, você não atende, você não faz o carro. Então, o projeto, ele abrange tudo, você tem que prestar atenção em tudo. Ele é muito mais macro do que a manufatura. Eu não estou menosprezando a manufatura de forma alguma, eu só estou comentando que no projeto, às vezes você não tem o conceito, né? Por exemplo, aqui na Holanda, você tem um monte de startups. Eu tenho um exemplo muito legal, que a Lightyear, que é uma empresa que está fazendo carros que funcionam com energia solar. Com energia solar. E, enfim, cara, tá, e daí? E aí? Como é que nós vamos começar? Imagina a pessoa que pensou nisso. Ele teve que pensar em tudo, ele teve que pensar em lei governamental, ele teve que pensar na voz do cliente, o cara não quer gastar dinheiro com combustível, ele teve que colocar todas as vozes de cliente ali, inclusive da manufatura. Como vou fazer isso? É uma voz da manufatura. Como vou montar? Como vou... E o projeto bem feito, ele até, vamos dizer assim, alivia o trabalho da manufatura, né? Porque você não precisa ficar controlando tantas variáveis. Né? A ideia é essa, né? A ideia e trabalhar em parceria. Não é que um não substitui o outro, mas pelo contrário, né? Eles se somam. Complementa, né? exato. Eles se complementam, isso é legal. Poxa, legal. Eu acho que o projeto, não é que ele é mais nobre, de forma alguma. Eu acho que ele tem que ser mais elaborado. Eu acho que ele tem que ser mais bem feito. Teria que se gastar mais tempo no projeto, na minha opinião, ao meu ver, ao longo desses anos, né? E as outras coisas irem se moldando. Tudo tem que ser envolvido, porque você tem um produto, independente da sua empresa, você tem que vender ele. Enfim, ok. Você vai vender ele, o objetivo final é você vender ele. Então, assim, eu sou do projeto, o outro, eu sou do marketing, eu sou da manufatura. Poxa, gente, mas o produto é só, sei lá, você tem que vender um carro, você tem que vender um copo, você tem que vender uma garrafa, uma lata de lixo, não importa o seu produto. Todo mundo, o pessoal do design, o pessoal do marketing, o pessoal do projeto, o pessoal de compra, a empresa toda tem que estar envolvida. E eu acho que as metodologias ajudam nisso. E essas de projeto mais ainda. Inclusive Design for Six Sigma. Quantas vezes a gente não fez clínica com o pessoal de marketing para entender o produto, para saber o que a gente precisava? De repente o engenheiro está gastando, não é culpa dele, porque ele quer fazer as coisas passarem no teste e irem para frente. Mas quantas vezes a gente não viu um desperdício de material ou de alguma coisa, sendo que o cliente nem precisava daquilo. O engenheiro fez aquilo porque ele gostava daquilo, não porque o cliente quer. Então, assim, o que eu vejo aqui, a diferença na Europa, essas coisas novas, eles dão muito ouvidos aos clientes. E, assim, óbvio que os governos aqui, pelo menos aqui na Holanda, investem mais em nova tecnologia, né? A Holanda, por exemplo, é a primeira na Europa em inteligência artificial.
que tá no topo com relação ao desenvolvimento É uma, tá usando, é uma característica, né, de país. Por exemplo, o Brasil a gente sabe que há muitos anos já, né, isso já, não é um país assim de desenvolvimento, né, de core, onde o core assim é design mesmo. Tanto é que, né, na GM mesmo, eu trabalho há mais de 10 anos, tinha alguns desenvolvimentos, mas muita coisa vinha de fora, a gente fazia algumas aplicações, né, que chama, né, você prepara a gente alguma era mais coisa assim, engenharia de mexe na... aplicação. Então você vai, o carro vem lá, então mexe na suspensão para poder dar conta de passar na Avenida dos Estragos aqui, né, São Paulo e tal. Então não dá para ter a mesma suspensão, o mesmo sistema, né? Então você precisa adaptar algumas coisas. Então essa é a engenharia nossa, né? Agora a parte de desenvolvimento mesmo, que nem a parte de hoje fala muito carros híbridos ou até mesmo os carros autônomos, né? Elétricos e autônomos. Então a gente vê que depois da GM eu trabalhei aqui na DAF. países. Eu trabalhei aqui na DAF Trucks, né, de caminhões, e eles tinham caminhões híbridos, né? Elétricos, assim, poxa, é outra tecnologia, é outro mundo, assim, a GM, aliás, eu sempre gostei de trabalhar na GM, a gente tinha, quando a gente começou, novas tecnologias, os fornecedores apresentando, né, novas coisas, né, o motor flex fuel, nós participamos disso, dessa mudança, bem antigo, não vamos entregar nossa idade, mas o que startou também para eu vir para cá, essa procura por novas coisas, porque você tendo a metodologia, você sabendo desenvolver o projeto, você pode aplicar em qualquer coisa. Então, hoje faz uma semana que eu estou na Philips, tô super feliz, que é uma coisa totalmente diferente do automotivo, mas eu vejo que, assim, os problemas, quando eu começo a conversar com as pessoas, eles acham, você é o histórico de automotivo, mas aqui nós fazemos essa máquina de raio-x, né, de ressonância magnética. Eu não estou nem aí para isso. Eu quero, para mim, se eu conseguir aplicar a metodologia e vou conseguir, estou preocupada com o produto. Resolver produto. Tanto é que você vê, né, a própria Forbes, né, divulga lá que a habilidade principal do profissional de sucesso é a capacidade de solução de problemas complexos, de resolver problemas, de inovar, gerar coisas diferentes. E fazer o projeto é uma das formas principais, né, de mudar e criar coisas novas. E você vê, quando você saber administrar um projeto, é como se fosse, fica bloquinhos na cabeça. A metodologia, não só para aplicar, a metodologia de pensar, né, da pessoa, né? Você fica meio que sistematizado para aquilo e você passa a aplicar isso, que nem se comentou, num copo, num carro, numa lata de lixo, seja qual for o projeto, tanto faz, qual for o segmento, né? É verdade. Eu penso assim, nós começamos na GM a implementar esses projetos, começar a fazer os projetos, usar a metodologia adequadamente e mostrar corretamente para os engenheiros. É difícil, assim, realmente, quando começa o projeto, o pessoal já está atrasado, já quer acabar, já quer finalizar, já quer só usar uma ferramenta ou outra. E é difícil você falar para o cara, calma, vamos ver a voz do cliente, vamos ouvir a voz do cliente, vamos analisar diferentes conceitos. A pessoa fala, não, mas eu tenho um problema, a solução é essa, vou fazer um projeto. Eu falei, então não precisa fazer. Você já tem a solução. Já tem a solução. E se você for fazer corretamente, você vai ver que aquela solução normalmente não é a melhor. Não é a melhor. Então, se não for, às vezes, até a pior. De repente, não vamos comentar sobre, mas nós temos vários exemplos, né? Nós fizemos, acho que juntos, né, Fábio, mais de 200 projetos na G, acho que mais. Eu aprovei mais que isso, eu não sei te dizer exatamente, mas cada um a gente aprende alguma coisa. Né? E eu até falo, você que agora é mestre, né, e está fazendo, já faz um tempo que você está dando treinamento e aulas, né? O pessoal acha que a gente está ensinando bastante coisa, a gente está mesmo, mas no fundo a gente aprende mais, né? Porque cada aula é um exemplo que alguém dá, você que tem acesso também a várias pessoas de diferentes mercados, deve
receber informações, né? Posso aplicar isso em tal coisa? Você fala, opa, pode. Ou não, seria melhor isso ou aquilo. A gente aprende sempre. Eu falo que uma pessoa que dá treinamento, a gente acha que está ensinando, mas a gente está aprendendo muito também. Então, é muito um aprendizado exponencial, né? E cada dia você fala, nossa, cada dia você se surpreende com você mesmo e com as pessoas também, falando, não é possível. Exatamente. Não te chamei nenhuma vez é sempre de um baixa. aprendizado. Depois, daqui a pouco a gente explica essa questão de baixa aí. A questão da baixa. O que quer dizer isso aí? Poxa, legal, Cássia. E assim, né, você tá aí, você já tá um tempo aí, quanto tempo você já tá aí Eu tô um ano, mais ou menos um ano. Um ano já. Você foi de uma empresa, aí você migrou, né? Eu vim para cá, mudou para outra empresa. Eu saí da GM no final do ano, mas já estava, né, com ideias, quem me conhece já sabe que eu tinha ideias de vir para cá. Eu estudei vários lugares no mundo, não foi só aqui. Mas a Holanda, como eu gosto de viajar e gosto de visitar culturas diferentes, gosto de gastronomias diferentes, tudo, a Holanda é meio que o centro e é um país que investe bastante em tecnologia nova, que é o que me motiva, né? A Suécia também, a parte da Escandinávia em geral, mas aqui foi um país que abriu as portas para mim. Eu fiz umas 2 entrevistas em empresas diferentes, eles até pagaram para vir só fazer entrevista para cá, não essa primeira empresa, a SML, mas só para eu vir fazer entrevista e voltar para o Brasil. Eles pagaram a passagem e hotel para ficar só para fazer entrevista, né? Para a gente ver como eles estão interessados em pessoas de fora, independente da nacionalidade, mas que tem alguma experiência, que consiga agregar para a empresa. Eu vejo isso, eles estão preocupados com isso. Tem muita gente nova também, tem muita gente nova, não pense que é só o pessoal que tem muita experiência, não. Acho que pessoas que falta engenheiro, não só na Holanda, falta engenheiro na Europa como um todo, né? Aí é sempre bom o equilíbrio, né? Pessoas novas, talvez com uma visão diferente, pessoas mais experientes para, vamos dizer assim, agregar conhecimento histórico também é importante. Então, acho que sempre é o equilíbrio, não pesando muito para um lado, nem muito para o outro, né? Isso é importante. Tem oportunidade para todos. Esse é o seu resumo que eu quero deixar claro aí para você que tá, que dá aula e tudo, que está nas universidades, enfim. Eu vejo que tem oportunidade para todo mundo, né? Mas a gente tem que se manter estudando, se manter antenado. É muito importante. Por mais que eu esteja aqui, consegui o trabalho, não é assim. Tudo é novo. Então, tudo eu tenho que buscar informação. Eu sempre estou lendo alguma coisa em inglês ou assistindo filmes com a legenda em inglês. A língua deles, o inglês deles tem algumas palavras que eles puxam a sardinha para o holandês, eu tenho que tentar prestar atenção em alguns jargões, como a gente faz no Brasil. Normal, a gente, né? A gente sempre puxa alguma palavra parecida com o português para ficar fácil para a gente falar. E eles fazem a mesma coisa. Então, se manter estudando, se manter antenado. Essas pesquisas dos países antes de eu vir para cá foi fundamental para eu estar aqui. Né? Qualidade de vida, outra coisa que me importa muito, né? E eu vejo que a Holanda tem isso bastante, tá? Qualidade de vida deles, eles trabalham muito dentro daquele horário, mas assim, família, esportes, são prioridades para eles. Eu percebo isso. Eles focam outras coisas com certeza, mas qualidade de vida é prioridade. Né? Equilíbrio. Eles trabalham muito. Isso, o tempo que eles estão lá, nem no celular, sabe? A gente tá, assim, sai de reunião e não tem enrolação, não tem gente enrolando. Raramente eu vejo alguém. Isso que eu ia perguntar, né? Meia hora, ou às vezes o pessoal almoça na mesa, mas saiu de lá. Porque assim, a gente vê, né? Não é questão de tempo que está ali no trabalho, mas a eficiência, né? Tem a ver com a questão da produtividade. Ou seja, você está ali e quando você é produtivo, quando você entrega de valor. Então você vê um ambiente mais tranquilo, né? Então você vê um ambiente mais agradável de trabalho. Por isso que as empresas estão mudando hoje a forma de, né? Você vê aqui mesmo, os escritórios estão se tornando mais
mais confortáveis, assim, mais tranquilo, um ambiente mais agradável. Você vê as reuniões antigamente, salas de reuniões, aquelas mesas tudo rústicas. Hoje você vê, né, na empresa mesmo onde a gente trabalhava, a Hoje eu sala de reunião cheguei. já vem puff, já tem plantas, é um negócio mais animado para as pessoas terem, se sentirem mais à vontade, que é onde surgem mais ideias, né? Ficam mais à vontade, não fica aquele negócio, só o chefe fala, né? Exato. E Tinha a você nossa sala faz um de, tinha ambiente. a sala de inovação toda colorida, com um monte de coisa para você colocar lá. Tinha, né, na própria GM tinha. é, esse fato de ter uma mesa flex, né? Você poder É, sentar onde você quisesse, acaba falando, você consegue trabalhar, a ideia você consegue trabalhar de qualquer lugar, você consegue ser produtivo de qualquer maneira. É isso, a ideia, a mensagem é essa, na minha opinião, né? é. Lógico que tem a parte da redução de custos, que a gente já sabe, e tudo mais, né? Home office, enfim. Mas acho que a gente está aprendendo muito com essa pandemia toda, eu nem queria falar disso agora, mas eu acho que é importante a disciplina, né? Como ter disciplina na sua casa, como ter disciplina no trabalho, como ter disciplina em qualquer lugar que você esteja, você consegue produzir. Você se adequa, coloca o É, fone. Né? Aqui de é. manhã, às vezes eu ponho o fone, tem gente martelando no apartamento, eu tenho que me adequar ao que está Trabalhar de casa acontecendo. não é É a fácil, em tua qualquer filha, lugar, né? né? Quer ver? Deixa eu, ô, filha, Gigi, por favor. cadê Gigi? Vou até chamar ela aqui, que ela gosta de participar, dar um oi todo dia. Toda aula. Ô, Faz um pai, favor pra mim, filha. Já apaga aquela lâmpada aí que eu tô me sentindo no estádio de futebol. Aquela lâmpada aí tá muito luz aqui. Eu vai tô... fazer um gol aí, velho. Aí, melhorou, deu uma amenizada. Aí tá bom. Ainda bem que Vem ela cá, não amor, apagou já que você geral, né? dá um oi pra casa. Falou oi lá. Peraí. Oi, lindeza. Tudo bem, meu amor? O que você tá Tudo, você fazendo tá aí? linda, hein? Você também. Obrigada, minha linda. Tá lá, tá no bate-papo aí, né? Dá Tá daí, fazendo hein? as coisas Conversa dela. daí. Tá bom, obrigado, filha. Até mais. Aí. Bom, isso aí, Cássia, legal. Poxa, eu fico muito feliz de ver você assim. Eu lembro que a gente conversava bastante, trabalhava. Quantas vezes, né, a gente dando treinamento, ia para outras unidades e tal, a gente conversava bastante. Eu lembro que você sempre falava dos seus sonhos, tal, das vontades de trabalhar onde e tal. E, né, eu fico feliz quando eu vejo as pessoas realizando, né, as coisas. E a mente não para, né? Tem um sonho à Não, vontade, daqui a pouco você é uma coisa em não, crescimento. Tanto é que tá. você foi para uma empresa que era, você estudou bem antes, né, de ir para lá, eu lembro, depois, né, apareceu uma outra oportunidade, e a vida é assim, né, não pode parar, né, em nenhum A gente não momento, pode parar nunca. Eu acho que a vida é um grande aprendizado. Eu acho que você tem que sempre achar um balanço. Eu acho que não pode ser radical em nada. Esse é, é uma coisa minha, né? Um ponto de vista meu. Mas sempre essa coisa de sempre estar aprendendo é importante, porque eu vejo assim, às vezes as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Eu não entendo, eu não é consigo, verdade. né? Eu não consigo entender muito bem isso. Ah, consegui o emprego, tal, né? Mas e o É, trabalho, né? Se você a e o questão não é, resultado, é é, óbvio que se o trabalho fosse muito bom, ninguém te pagava para fazer. Você acordava todo dia lá e ia e olha, quero ficar aqui, né? Mas é, por outro lado, o que no final do dia, às vezes, quando o dia vai bem, que eu digo, vai bem, é produtivo, é eficiente. Poxa, assim, impossível você não se sentir bem no final do dia falar, é, pô, consegui fazer tal coisa, ou consegui melhorar tal coisa, né? Sentir, ou estar junto da empresa, ou se for o seu negócio, você conseguir alavancar coisas. é, É maravilhoso, cara. Você se sente humano, um humano que está é. na Terra fazendo Se sentir coisas, útil, né? Você está se fazendo sentir alguma coisa útil. útil, está sendo produtivo, é Perfeito, legal. sabe? É, Assim, agora, se radicalizar em várias coisas, também eu acho que a gente tem que também ter uma qualidade de vida e também não fazer, sabe, não faço nada, eu faço o mínimo possível. Ou também trabalha demais e entra no estresse, de repente tem um ataque cardíaco, morre, sabe, com filho para criar, com um monte de coisa. Então, assim, esse balanço não é fácil, esse equilíbrio que todo mundo procura não é fácil, não é. Mas se a gente também não tiver um pouco de dedicação,
a gente não tem um retorno. Enfim, em todos os aspectos. Se eu trabalho para ter um retorno no dia que foi produtivo, foi legal, ótimo. Se um dia não foi, pô, o que eu não fiz? Pensar nisso, poxa, então eu vou correr um pouco, vou tal, amanhã eu vou estar melhor. A gente tem que, sabe, não pode ficar martirizando coisas, e o que eu vejo também, muita gente reclamando muito, Fábio. Nossa, não sei se você tem essa impressão, as pessoas reclamam, ai, eu não gosto daqui, Sim. ai, não quero estar aqui, e não faz nada para mudar. Muita gente. É o que eu mais ouço, não aqui, mas no Brasil eu ouvia bastante, eu ouço amigos meus, amigas minhas, reclamando muito de várias coisas, não é só do trabalho. Tá, não, e o que isso você está fazendo para mudar? Exato. Na verdade, não está fazendo nada, está só piorando, né? Porque se você pegar no contexto mesmo da palavra reclamar, que clamar é pedir. Você está reclamando, você está pedindo de novo aquilo. Quer dizer, você está sempre pedindo mais daquilo que você não gosta. Né? Exatamente, mas aí você pega, depois você vai falar com a pessoa, senão a pessoa está reclamando. Eu falo assim, mas o que você fez nesse tempo que eu não te vi para melhorar isso aí? E às vezes você tenta ajudar e a pessoa não quer. Eu já aprendi isso, eu tentei ajudar muita gente, porque a gente quer trazer, né, dar uma ênfase para aquilo, falar, poxa, faz isso, dar o exemplo, ajudar a pessoa, mandar, eu já mandei link, já mandei coisas, já fiz de várias, mas às vezes a pessoa não quer. Então hoje o que eu faço? Eu perco um tempo, óbvio, não é perder, né? Eu ajudo a pessoa um tempo, e depois, cara, se não seguir, sorry, eu não tenho mais o que fazer, não depende mais de mim, sabe? O que dependeu de mim, eu ajudei, não depende mais de mim. E ninguém é obrigado a ficar levando ninguém, acho que a gente tem que caminhar junto, um ajudando o outro, do lado do outro, num equilíbrio, né? Tentar sempre o tal do equilíbrio. Né? Verdade, até a Lucilene colocou uma expressão aí que a gente já ouviu várias vezes, né? Pensar fora da caixa, né? E é verdade, né? As soluções, quando a gente sai daquela rotina, você até comentou, né? Você está num problema no trabalho, de repente você vai, poxa, eu já trabalhei, já entreguei o resultado, vou sair um pouco mais cedo, dá uma volta de bike, faz uma corrida e tal, de repente dá aquela luz, né? Aquela solução vem e fala, poxa, no dia seguinte já volta pilhado de novo para resolver. E muitas vezes é assim, né? Você pensar fora da caixa, você tem que sair daquele paradigma tradicional de pensar, né? Aceitar aquelas coisas, querer criar coisas diferentes. Exatamente, isso é mais fantástico. do mesmo, né? Ficar no mais do mesmo ali, não sai do lugar. Mas onde a gente tem as melhores ideias? Normalmente quando você está, né? Às vezes você está distraído. Problemão, né? Putz, como é que eu faço escalar na empresa? Fica mais uma hora, duas, não consegue. Aí você vai, eu realmente pego e saio. Aí eu tô no mercado, ou tô tomando banho, ou tô correndo. Falo, se tivesse um bloquinho, se eu pudesse andar com um bloquinho, né? É incrível, né? Como a gente tem ideias fora do ambiente. É questão de desfocar, né? Quando você está muito focado ali no problema, dificilmente a solução vem naquele momento. Quando você desfoca, é lógico, você tem que trabalhar focado, mas eu falo, ficar focado no problema, às vezes atrapalha. Quando a gente começa a pensar numa solução ou dar uma distraída, porque não é porque, você pegar assim do cérebro, né? Quando a gente está... Porque muitas soluções, essas de pensar fora da caixa, vêm do inconsciente. Vem do nada. Né? Quando eu falo vem do nada, vem numa hora que você menos espera. Isso, né? E quando a gente desfoca, a gente não para de pensar, o nosso inconsciente está lá pensando, né? E daí que surge a ideia do nada, né? A questão da Eureka lá, né? Do próprio Arquimedes. É muito legal. Isso e assim, quando a gente fazia os projetos, né? Só voltando nisso, era interessante quando a gente fazia as reuniões de aplicar as ferramentas tentar achar conceitos novos, ideias novas, desde um brainstorming até as mais complexas. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque depois você dá aula disso daí. Enfim, eu lembro que para colocar o pessoal na sala, para falar, vamos ter novas ideias, cara, isso era um paradigma, né? Quebrar um paradigma. Nós vamos ter que falar do quê? Vem aqui uma palavra, flor, né? O que do problema pode tirar dessa palavra? A galera falando, esses caras são loucos, eles estão bêbados, né, meu? O que eles estão falando? E a gente conseguia achar um conceito similar ou parecido, porque você saiu, né, como disse a Lucilene, saiu um pouco fora da caixa, daquele ambiente de trabalho que é ficar ali na reunião,
e computador, e seguindo teus Tenso, né? tuas tarefas. Você não consegue, não é culpa dos engenheiros, eles não conseguem. Agora, se tira o cara de lá, bota numa sala colorida, sei lá, que nem a gente... E começava a treinar essas habilidades de definir conceitos Criatividade, novos, né? conceitos de Técnicas criatividade. de criatividade. Obrigado por ter dizer técnicas de criatividade. Poxa, quantas ideias teve? Eu lembro que eu fiz, eu não vou citar nomes, a gente usou o TRISA até, né, essa metodologia maravilhosa, e começamos a criar coisas que baseado em conceitos físicos, tal, e a pessoa começou a pensar dentro do lado do coletor de admissão, coisas totalmente em sanfona, e falei, cara, que legal, isso daí, se eu não tirasse o cara da sala e reunisse com pessoas de departamentos diferentes que têm outras visões, não ia sair nada. Ele ia continuar ali, mais ou menos. Você falou um ponto interessante, porque muitos, né, se aplicam até mesmo na faculdade, que você vê quando fala de ferramentas, né, e técnicas, o pessoal foca muito em achar causa. Achar causa, então tem lá um monte de, não vou nem citar os nomes aqui, mas tem trocentas técnicas aí. Aí acha a causa, tá. Você achou a causa, beleza, mas e o próximo passo, que é um grande passo? Achar a causa é importante, é lógico, mas e aí, como é que você vai fazer esse projeto? Como é que você vai? Porque não adianta também achar a causa e a solução vir baseada na mesma coisa de sempre. Ah, só vai mudar, aí você pega e muda a cor, muda o tamanho, muda o diâmetro, mas o conceito é sempre o mesmo. Né? Então, as pessoas... Então, esse é o pensar fora da caixa. Achou a causa, legal, mas qual o próximo passo? Que é um passo importante também. Aí que vem a questão das técnicas de criatividade e inovação para poder sair do mesmo, né? Sair do mesmo, exato. E quando a gente tem projeto novo, é mais fácil fazer isso. Quando você tem uma coisa muito... vai dizer, um produto corrente que você não consegue mexer muito, fica um pouco mais difícil. Só que o que eu falo, né? Muita gente, essa coisa, eu tenho certeza que o problema é esse. As pessoas não analisam muito a causa raiz a fundo, você sabe muito bem disso. As pessoas acham que é aquilo, todo mundo concorda, e aí eles vão lá e tapam só com a peneira. Aí no próximo projeto, o que acontece? Mesmo problema, ou mais ou menos, né? Só muda um pouquinho o target, porque muda um pouquinho, porque como eles mudam um pouquinho, né? E aí depois no próximo projeto, o que acontece? O cara pega... causa raiz, eu tenho certeza, já aconteceu isso antes, é isso aqui, ó. Todo mundo concorda, eu acho que é isso, tem um monte de acho, né? Um monte de achismo, sem evidência e tal. Isso que é o legal da metodologia. Além disso, você mostra como achar evidência, dados, números, escreve lá. Não é que eu acho, eu tenho certeza, por conta das evidências. Tem que ter número, senão cai em descrédito. E aí eles vão lá e tapam só com a peneira, né? Muitas vezes. Quando você tem números, você consegue chegar na solução melhor. Tô lembrando do Paul, né? Do Frank. Show me the data. Show me the data. Show me the evidence. Isso ficou na minha cabeça. E toda vez quando alguém falar, eu acho que isso daqui... Não, isso daí é tal coisa. Mas baseado no quê? Isso daí já aconteceu no passado. Eu falo, não, mas é outro produto, é outro motor, é outra coisa. E daí? São outros consumidores, outros requirements. Por que você está ainda achando que é aquilo? E aí a gente quebrou muito paradigma usando o Taguchi, usando as metodologias estatísticas, mostrando que o cara tinha certeza que se aumentasse uma rugosidade, ia diminuir o vazamento. E ao contrário, às vezes não era a rugosidade a grande vilã, era o material, era... Enfim, nós usamos essas... Né? O pessoal acerta uma coisa, esquece do resto, né? Depois vai acerta outra, esquece... E a gente conseguiu usar as metodologias para combinar esses fatores e mostrar que é possível não gastar tanto e manter. Projeto eu acho assim, o projeto é muito nobre. Ele tem muitos detalhes e a gente não pode pular eles em nenhum momento. Inclusive, a preocupação com a manufatura, que faz parte de todo esse jogo, processo, procedimento, tudo. Quantas vezes a gente já não mudou, você que trabalhava ali com o pessoal de testes, o pessoal pegava teste global, usava, né? E aí falava, mas não tem nada, o produto é outro, mas é global. E aí a gente conseguiu fazer projetos para mudar, ou fazer uma adendo, especificação, especificação para conseguir testar o que era para testar.
É simples, era tão simples a nossa visão. E eu acho que a gente, como coach na época de projetos, como você não tem influência, não está ali no dia a dia, né, não tem as más influências, nem boas, nenhuma, você não tem influência, na verdade, que não é teu produto, não é teu, né? A gente conseguir enxergar umas coisas que, como que você percebeu isso? Cara, tá aí, ó, gente, é simples, né? Parece que para a gente de fora fica mais fácil, por isso que era legal a gente sempre juntar gente de outros departamentos, que não tem malícia naquilo, não tem influência, não Porque tem um às vezes as histórico, pessoas, consegue ajudar o mais. especialista do produto, daquele componente ou de um serviço que a empresa fornece, ele conhece muito bem, mas ele não sabe colocar em prática aquilo, né? Ele não consegue ver em bloquinhos quais são as atividades, o que é principal, o que é útil, não é, e acaba perdendo tempo também, né? Então, quando você pega uma pessoa que só trabalha aplicando projetos, porque você pode trabalhar num projeto de petróleo, de repente ir para carro, depois no ônibus espacial, daqui a pouco, né? Lógico que as variáveis mudam, mas a forma de pensar os bloquinhos tende a ser bem parecidos. E é o que você faz hoje, né? Saiu da empresa do setor automotivo, automobilístico, e tá na área de equipamentos médicos, né? Enfim, e o seu trabalho é o mesmo, né? A parte médica, mas futuramente a ideia, na verdade, minha função é que eu tô ajudando esse pessoal porque realmente tá tendo problemas na parte de teste, assim, vamos dizer, estão tentando alinhar lá os procedimentos, não vou entrar em detalhes, mas a ideia depois é eu entrar num grupo que vai ajudar qualquer produto da Philips, independente do país, independente de qual é. Justamente é o grupo de qualidade. Reliability, que é a parte de confiabilidade e qualidade. Design for Six Sigma. Design for Six Sigma. Vira um piloto, né? Mas eu estou muito feliz de estar assim, focada em alguns produtos bem nobres, né? Vamos dizer assim, que tem muito requisito de governo e muita tal. Mas é o que eu falo, Fabio, putz, muda de país, ou muda de endereço, mas os problemas são parecidos. Falta de comunicação entre as áreas. Aliás, uma das minhas funções é alinhar as pessoas, é fazer A falar com B, sabe? Às vezes você fala, poxa, eu tinha reuniões que eu marcava para o pessoal de calibração falar com o engenheiro falando, gente, não é possível que as pessoas não se comunicam. Mas é normal, isso não é só na GM, no Brasil, é em qualquer lugar. As pessoas têm dificuldades de comunicação, normal, né? Isso é verdade. E quanto mais técnico é a função, parece que mais dificuldade tem em se comunicar, né? Isso é verdade. Como eu tive o projeto lá, que o cara falou assim, eu sou... Cadê seu time? Sou só eu. Eu falei, e eu que sou sua coach, então são dois, já tá bom, né? Não, mas eu que sou responsável pelo software. Eu falei, tá bom, mas você faz o software, mas eu que desenvolvo ele. Você desenvolve para alguém? Você desenvolve por quê? Não, para fazer para minimizar lá o tempo do crash test. Eu falei, então o pessoal do crash test é teu cliente. Cadê eles, né? Cadê? No final do projeto, nós tínhamos 6 pessoas, entendeu? Eu que fui buscando, fui perguntando e fui cavando, e aí no final nós tivemos tudo isso. Se a pessoa trabalha sozinha no projeto, é arriscado, porque se a pessoa é mandada embora, ninguém vai sentir falta, né? Tá trabalhando sozinho, mas que projeto é esse? E é um cara projeto muito único naquilo. O projeto é meu, sou responsável. É o projeto dele, então, é particular. Tá fazendo um projeto particular. Se alguém descobrir que tá fazendo um projeto particular na empresa, Robinho, não dá problema. saudade também, Robinho. Legal. Poxa, legal, tem bastante gente aí na live. Acho legal, o pessoal tá participando. E você vê que o tempo corre, faltando aí 15 minutinhos para fechar. Queria que você falasse um pouquinho sobre as dicas aí para quem, eu não sei, assim, está começando na carreira, seja engenharia, né? Vamos focar mais na parte de engenharia, tecnologia, enfim. Para quem está começando na carreira, que vê a gente falando assim de projetos, do Belt, né? Green, Black, Master, Black Belt. Como é que você sente assim esse mercado, assim, você acha que vale a pena? Está aparecendo muitas oportunidades? Está sentindo?
Eu vejo que é um pouco diferente de quando nós começamos, agora as coisas estão mudando um pouco de rumo, no sentido assim, das empresas. Antigamente a gente tinha carreira nas empresas, né? Longo prazo, né? Vocês veem, às vezes, assim, os pais, os avós, longo tempo, às vezes é uma carreira que a família toda ia junto, né? Hoje eu acho que as pessoas têm que pensar realmente assim. Não adianta também falar assim, é só eu quero fazer o que eu gosto e não. Você tem que fazer uma coisa que realmente te motiva, eu acho que é importante, e não também ficar buscando só um emprego, buscar um trabalho realmente que você possa se dedicar, que você possa somar naquilo, independente do que seja. Eu tenho o sonho de abrir um negócio meu, mas eu preciso ganhar o dinheiro. Então, começa a trabalhar numa empresa e já vai fazendo, vai escrevendo. Como dizia a nossa grande engenheira Coca, começa. Eu tenho que fazer isso. O pessoal fica horas reclamando e não começa. Começa, escreve, aí, vai lá, faz um plano. Mas esse plano talvez muda, os planos mudam, eles podem ser mudados. Eles fazem parte, né? Aliás, que plano que não muda? Não existe. É quase impossível você achar um plano que não muda, né? Enfim. E se não mudasse, não ia ter tanta gente trabalhando na empresa, né? Exatamente. Então as coisas têm que se alinhar, você tem que ser um pouco mais flex, não existe mais. Hoje eu não vejo mais as empresas com carreiras a longo prazo, eu não vejo isso, tá? Exato. Algumas têm, mas o que as pessoas têm que pensar se estiverem começando, né? Se eu estivesse começando, vai estudando os mercados, vai estudando, porque eu acho que tem muita oportunidade no Brasil. As pessoas, tá todo mundo desanimado com o Brasil, né? Ok, não tem também, muita gente reclamando, a política não tá ok, mas independente disso, o que eu posso somar, o que eu posso fazer, seja a diferença, faça a diferença, entende? Porque isso, tem muita gente crescendo, tem gente crescendo, né? Talvez alguém gente está ganhando, se alguém está perdendo, alguém está ganhando com isso. Então, poxa, será, tá bom, mas todo mundo, se for comprar ação agora, nossa, meu Deus, eu não manjo nada de ação, tá? Eu já investi um pouco, mas eu sou terrível. Mas ele fala assim, poxa, agora tá em queda, ferrou, não sei o que lá. É a hora de comprar. Você fala, meu Deus, eu vou pegar um dinheiro que eu tenho guardado e vou comprar. Vai estudar. Entra num site e fala assim, como ganhar dinheiro com ações em baixa. Escreve isso no Google. Quantas vezes o Google já me ajudou com várias coisas nesse sentido, simples assim. Eu falo assim, as pessoas ficam esperando muito e não se mexem para fazer. É uma outra coisa também. Todo mundo, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu sempre falei que eu queria vir para a Europa, mas não larguei tudo e vim para a Europa. Não é assim, né? Eu viajei muito, eu estudei muito, eu esperei chegar guardar uma grana para se tivesse uma dor de barriga que eu conseguisse manter um tempo. Eu planejei tudo isso. Saiu exatamente como eu planejei desde o começo? Não, já era para eu estar aqui muito tempo atrás, mas família, e tem um monte de coisa, um monte de balanço que a gente tem que fazer. Sim. Então, o que eu diria hoje para o engenheiro? Faça um plano, ou 2, sei lá, começa. Exato. Pega um papel, uma caneta e começa. Não precisa de muita tecnologia, né? Papel, caneta já... Uma Bic que nunca acaba, uma coisa que nunca acaba é Bic. Só se alguém roubar de você, que acontece isso. A pessoa que rouba a Bic do outro tem que ser bem baixa renda mesmo, né? Meu Deus do céu. Mas... Bom, falando em baixa renda... Vamos lá! O pessoal sempre, né, onde a gente trabalhava, tudo o pessoal sempre perguntava. Antes, só dar um recado aqui, a Elaine perguntou se vai ficar gravada essa live. Eu vou fazer depois uma edição e vou colocar ela completa no YouTube, coloco ela resumida lá no IGTV também, aqui no Instagram. Tá bom? Então, perfeito. Vai ficar minha mãe vai adorar. Minha mãe adora você, né? Ela vou mandar o link lá para dona Carminha, para você mandar para dona Carminha lá também. Tá aí. Minha mãe falou assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso ver, não tem Instagram. Eu falei, calma, mãe, eu vou conversar com o Fábio, ele vai tem gente perguntando aqui, se fez eu vou ler aqui a parte mais final, o curso do White Belt, né, em Six Sigma, e gostaria de saber
vocês indicam fazer o Green Belt agora ou depois? Faz já! O que Faz é o o White Green, o Belt? Black, vai fazendo. O que é o White Não, o Belt? White Belt o Não pessoal sei. chama aquele É o o team curso mais member, inicial. team members. Seria mais isso aí Para pra gente, entender o que está seria para acontecendo. inicial. Vai entender o que está Para se acontecendo. situar, como que funciona. Mas Tá. enfim, eu acho que qualquer área, né? A Eu minha acho que percepção deveria, tem que sim. E eu esperar. acho que deveria pegar um projeto. Aí você fala, mas eu não estou trabalhando em empresa nenhuma. Tá, pega um projeto de uma festa de aniversário, pega um projeto de como começar a cozinhar, qualquer coisa. Sei lá. Dá para aplicar em qualquer coisa. E faz o seu Green Belt. Só pergunta se tem que esperar. Assim, o conhecimento nunca é demais, né? Você deu até um exemplo legal, né, quando a gente estava conversando outro dia, você falando das crianças, né? Você está aí na Holanda, né, o idioma nativo deles é o holandês, não é o inglês. É por Deus. É difícil, mas assim, eles falam inglês, você fala aí que eles mudam, né? Você começa a falar inglês, eles já mudam automaticamente, todo mundo fala inglês praticamente. Você até deu um exemplo, né, da criança, desde pequenininho já vê lá, não sabe falar nenhum ainda, está vendo legenda do holandês e está ouvindo inglês. Muito. Os adolescentes, às vezes eu estou no trem, eles estão lendo. Aí eles param de ler e mexem no celular, aí eles largam o celular e voltam a ler. É o mesmo hobby. Veja, assim, não é que eles leem, eles têm que ler aquilo. Aí eu vejo, às vezes a capa está em inglês. Então, assim, o desenho para as crianças na televisão tem os desenhos em holandês, eu ouço, né? Dá para ver que é holandês, dá para ouvir. E aí tem uns que é o desenho em inglês, eles não ficam dublando. Eles não ficam dublando, eles deixam o desenho em inglês e a legenda em holandês. A criança de 2, 3 anos não sabe ler, ela não sabe ler, mas ela está lendo na língua dela e está ouvindo em inglês. A gente, quando começou, o Pica-Pau, sei lá, o Tom e Jerry, tá tudo dublado. Que problema que a gente tinha de ouvir aquilo. E você não vê ninguém ficando... Nem lia você não e vê nem criança... ouvia outra língua. Né? E você não vê criança rasgando dinheiro por causa disso, né? Ficou louco de tanto aprender. Na verdade, quanto mais aprender... E só respondendo a pergunta do Thiago ali, enfim, quanto mais aprender é melhor. E outra coisa também que a gente está comentando aqui, que as metodologias são diferentes. O Six Sigma para processo, né? E o Six Sigma para projeto. Mas beleza, aí a gente estava falando lá a gente começa sempre brincando aí do baixa renda. Precisamos explicar. Lembrando lá, a gente começou na nossa brincadeira aí, e na verdade foi uma... Bom, fala um pouquinho aí o que você lembra. Como começamos lá na GM brincando, né? Eu lembro que foi assim, eu não lembro direito assim, exatamente como começou, mas foi nas brincadeiras assim, que é o baixa renda no sentido, sem ofensa a ninguém, mas no conceito de aquelas ideias mirabolantes, sabe? Tipo, a pasta de dente acabou, espreme na dobradiça da porta para usar até o final. Tipo, alguma coisa tá acabando, o Danone lá, você passa o dedo no final para lamber o finalzinho. Bota água, bota água em tudo, por exemplo. No shampoo, quem nunca? No shampoo, essa do shampoo eu faço até hoje, Vasco. Chegou na metade, enche de novo e dá uma sobrevida no produto. Faz espuma. Então na verdade, essas brincadeiras, que algumas coisas são práticas de verdade, né? Algumas são brincadeiras. Colar sabonete, colar sabonete no outro, aí fica aquele... Cola sabonete, lembra? Aquele montinho colorido na hora de tomar banho. Colorido. Então, essas ideias, né, a gente brincando assim. Coloquei água no shampoo hoje, tá vendo como a gente vai pegando as baixa renda? A gente vai pegando as baixa renda. Essa é uma ideia baixa renda. Isso aí na nossa equipe seria chamado de baixa renda. Então a equipe foi crescendo, à medida que nós fomos trabalhando assim, então foi se multiplicando a equipe baixa renda. E aí começou a subir, inclusive o pessoal, né, de alto escalão, gerente, sênior, o pessoal também lá, tudo nas ideias para aplicar o conceito baixa renda na vida também, né? Então isso vai além do nível hierárquico, não é questão de nível financeiro da pessoa, aliás, é a capacidade... O nosso maior mestre era um dos maiores caras da engenharia, não vamos citar nomes. Era quase diretor, era o maior gerente sênior lá.
Era a nossa referência da base. Eu vou dar, só para fechar aqui lá, dar esse exemplo dele aí, que era juntar os sabonetes, né? E ficar colorido, só que aí ele falou que aí você vai usando, vai despedaçando. Então você põe numa meia velha, uma meia fina velha, amarra e aquilo segura ali o sabonete e ainda serve de buchinha, cara. Maravilhoso, Ian, maravilhoso. Não, e assim, ele ia na nossa baia para dar exemplo. Ele falou, você não sabe o que... Pessoal, baixas, você não sabe o que eu fiz ontem. E você... Era uma pior que a outra. Assim, o cara ganhava dinheiro, sabe? O salário dele era um dos maiores da engenharia. E ele ficava com essas coisas. Eu não aguentava, era muito engraçado, era muito bom. Isso, né, pegou... Né? E a gente até se controlou para não chamar um outro de baixa, né? E pegou esse, vou baixa. E a gente viajava, né, dando treinamento, e lá no treinamento, ô baixa, agora é sua vez, o pessoal ficava olhando, quem que é baixa? Tinha que explicar sempre, maravilhoso. E ficou nesse... se estendeu para o mundo, se estendeu geral. Hoje... ele chegou a níveis mundiais, isso daí. Galáctico. Verdade. Só uma coisa que eu queria te agradecer por essa oportunidade também de conversar com você aí de novo e rever a galera e as perguntas. Quem não me conhece aí, obrigada aí pela paciência e tal. Mas foi muito bom trabalhar com você, Fábio, todos esses anos. Você é uma pessoa, a gente acho que se acertou bastante na parceria de trabalho, né? Em tudo, a gente dava... A gente conseguia dividir as coisas muito bem, eu acho isso muito importante no ambiente de trabalho. Não só, assim, pessoal, é óbvio, o chefe, é importante também ter uma conexão boa, né? Se você tem funcionários também, mas a parceria dentro do ambiente de trabalho é muito importante. Eu acho que foi o que me ajudou a crescer e que eu acredito que o Fábio também.